Gente, boa noite, né? Agora sim, me auto-apresentando. Eu sou a professora Juliana Moreira. Idealizei a página Pesquisa Orientada quando eu comecei a perceber que muitos dos problemas que eu passei ao longo da minha graduação foi por falta de conhecimento do processo. E eu entendo, sinceramente, que quando a gente conhece o processo, né, quando a gente sabe quais são os passos que a gente precisa seguir, a nossa trajetória acadêmica, ela fica muito mais leve e a gente começa a entender que não somos pesquisadores e estamos em vias de construção para todo o sempre, né? E aí eu venho aqui contribuir com vocês com base na minha experiência, né, do que eu estou pesquisadora hoje. Então, falar sobre referencial teórico, como eu já adiantei um pouco atrás, é um elemento que costuma causar angústia, porque geralmente é dado a você 20, 15, no máximo 25 páginas para você completar esse projeto de pesquisa. E aí aqui eu falo para aquela pessoa, né, que está se graduando, aquela pessoa que precisa de um projeto para ingressar num programa de pós-graduação, ou para a pessoa que precisa do projeto para qualificar um trabalho de conclusão de curso, mas não mais aquele da graduação, né, aquele referente a uma pós-graduação em estrito senso. Então, assim, a dificuldade costuma ser a mesma em todos os âmbitos e uma ânsia em produzir e trazer conteúdo. Quando a gente precisa produzir, na verdade, um conteúdo que faça sentido, técnico e de qualidade. E a gente vai começar a falar sobre isso agora. Primeiro de tudo, eu vou pegar o gancho aqui com a metodologia, que foi falada há pouco, né? Pela professora que me antecedeu. Não consegui assistir a fala dela toda, mas imagino que ela tenha falado sobre a pesquisa bibliográfica. E se a gente for lá na literatura clássica sobre metodologia da pesquisa científica, a gente vai compreender que quando a gente fala em pesquisa bibliográfica, a gente está se referindo a um procedimento de pesquisa, né, que é o bibliográfico, e ele significa o quê? O levantamento de referências teóricas que são publicadas em livros, artigos, dissertações, trabalhos publicados em anais de eventos. Eu poderia falar aqui um montão de tipologia, mas a gente pode sintetizar falando que, quando eu falo em uma pesquisa bibliográfica, significa que eu estou fazendo o levantamento de trabalhos, né, que já estão postos na comunidade científica. A verdade é que todo trabalho científico, ele vai se iniciar por meio desse procedimento. Por quê? Todo trabalho científico, pelo menos deveria, né, a gente vê aí que na prática às vezes a pessoa até faz um projeto de pesquisa em um tema, mas aí muda, sai da curva e vai escrever o trabalho correspondente sobre outra coisa. Mas no mundo ideal, a gente inicia com um projeto e uma das fases desse projeto diz respeito a esse levantamento, tá? E eu posso dizer para vocês que esse levantamento, ele é o primeiro passo da construção desse referencial teórico, tá? Então, a gente pode até ter uma pesquisa que avance em termos de procedimento, né? E aí, assim, talvez não seja o caso de eu falar sobre isso aqui com vocês, porque vocês acabaram de ter uma aula de metodologia. Mas eu poderia ter aí um procedimento documental, um procedimento de estudo de caso, procedimentos, né, experimentais, mas a gente vai focar aqui exatamente nesse procedimento bibliográfico, porque ele é, em outras palavras, o próprio levantamento bibliográfico. E aí Humberto Eco, em sua obra, fala, e eu já vou até me desculpando, que eu fiz a citação, mas não trouxe a referência da obra, mas assim, Humberto Eco nos fala o seguinte, que esse levantamento bibliográfico, ele é o que vai dar rumo à sua pesquisa. Porque quando você tem noção, né, é como se você estivesse olhando aqui de cima e você estivesse conseguindo mapear obras básicas ou que trazem aspectos gerais do tema escolhido. A partir dali você consegue imaginar uma delimitação do seu problema de investigação.
tá? É por meio dessa análise das obras que estão à sua disposição, utilizando aqui o termo obra em sentido amplo, que você vai partir para um próximo passo. Mas antes de eu falar desse próximo passo, é importante que, por meio dessa busca, né, do que eu tenho ao meu dispor, o que já foi falado sobre essa temática, né, o que está posto aí para mim, para que eu possa ir buscar e dar continuidade ao conhecimento científico, né? É nesse primeiro momento em que a gente identifica um problema de pesquisa, que foi tratado com vocês ontem, né? E a gente faz a identificação do que seja uma lacuna ou um gap de pesquisa. Eu posso entender uma lacuna de pesquisa como um questionamento que não foi elucidado pela comunidade científica. Ou isso significa três situações, né? Ou esse problema de pesquisa, ele ainda não foi levantado, e aí ele vai ser um problema inédito. Isso vai acontecer necessariamente, né, para o pessoal que está lá no âmbito do doutorado. Mas, assim, para quem não chegou ainda ao doutorado, isso não é obrigatório, isso é uma coisa que confunde muito as pessoas chegam desesperadas. Juliana, eu preciso ter um problema que ninguém nunca pensou. Eu disse, cara, se você consegue isso, você tá com um bilhete na Mega Sena na mão, um bilhete acadêmico, né, da Mega Sena na mão, porque pensem que na sociedade da informação, as problemáticas, elas vão ficando cada vez mais sutis, né, a gente vai tendo que buscar lá uma questão celular dentro de uma problemática acadêmica, porque é muita informação à nossa disposição, né? E imaginem quantas pessoas estão tendo a sua ideia que você está tendo agora. Mas isso não te desmerece como pesquisador, porque se você não acha esse problema inédito, né, um problema de pesquisa que nunca foi levantado por ninguém, porque ao mesmo tempo que você não precisa ter esse problema inédito, você pode ter um problema que ele vem trazendo resultados conflitantes, né? Ele já existe aí posto, já está posto, mas vem em discussão há muito tempo e as pessoas estão encontrando resultados conflitantes, né? E aí você vem para dar a sua contribuição nessa discrepância, ou você pode trazer um problema de pesquisa que já foi estudado, tá? Mas agora você vai dar uma nova roupagem para esse problema, porque você vai estudá-lo sob outro aspecto, sob outra abordagem. E aí eu costumo dizer assim, que a pandemia, ela foi um divisor de águas no mundo acadêmico, né? Além do mundo lá fora, que eu não preciso dizer, porque todo mundo aqui teve as suas próprias experiências, mas assim, no mundo acadêmico foi um divisor de águas, porque quase tudo eu posso estudar novamente, né, sob o aspecto das introduções feitas pelo contexto temporal pandêmico, né, temporal e circunstancial. Então, assim, é possível resgatar institutos que antes eram vistos de determinada forma e agora passaram a ser avaliados de um novo jeito, porque a pandemia nos trouxe novas reflexões. Como eu sou do direito, eu preciso puxar aqui um pouco a sardinha para o meu lado. Se você pensar no Instituto do Contrato de Trabalho, a suspensão do contrato de trabalho para doméstica era um assunto claro, né, que você ia lá nos manuais, olhava e tal. Quando veio essa revolução sanitária, a gente teve que rever, repensar isso, né? E vários estudos foram feitos sobre, naquela época, inclusive, sobre como essa suspensão vem e essa possibilidade de suspender e não pagar, né? O que isso faz com o direito fundamental à garantia do trabalho, né? E outras muitas questões que não são aqui o caso, até porque o nosso assunto não é problema de pesquisa, nosso assunto aqui é referencial teórico. Mas isso aqui é para dizer para vocês que o referencial teórico, tá? Ele diz muito respeito ao seu problema, à sua problemática de pesquisa. É uma forma de você convencer e explicar, tá? Que aquilo é um problema a ser resolvido. E para isso, você precisa passar por essa fase inicial de demonstrar que você sabe o que é que tem produzido sobre o tema. E aí aqui eu já vou até talvez antecipar uma fala que eu vou repetir lá na frente. Não tragam apenas aquelas pessoas que vêm contribuir
coincidindo, né, com a hipótese ou com o problema que você acha, na verdade, a hipótese mesmo, com aquela pessoa que vem contribuir com a sua tese, com a sua hipótese. Aquelas obras que vão contra o que você vem argumentar, elas são importantíssimas para que a banca saiba que você sabe todos os vieses do tema, né? Que você tem conhecimento, que você tem noção sobre isso. E aí aqui, se a gente está falando aqui nessa fase inicial de levantamento bibliográfico, tá? De pesquisa bibliográfica, eu estou utilizando o procedimento, eu estou botando a mão na massa, eu preciso falar para vocês sobre um pouquinho sobre fontes bibliográficas, né? Eu tenho como fontes bibliográficas algumas que são bem conhecidas de todos nós. Nós temos artigos que são publicados em periódicos, e sobre esses artigos, eu preciso chamar a atenção de vocês sobre a atualidade desses artigos, né? Até para eu selecionar fontes que vão compor o meu referencial teórico, eu preciso ter critérios para isso, né? E às vezes é importante justificar o porquê, né, desse lapso temporal ou mais elastecido ou menor, né? A questão da pandemia é um exemplo que eu vou trazer aqui sempre, porque, assim, olha, eu estou utilizando as obras só da saúde, por exemplo. Como é que era a questão de determinada higienização das mãos? Estou fazendo aqui um exemplo bem, né, para todo mundo entender, mesmo que não seja da saúde. Em 2019, a higienização das mãos utilizava, né, tais referências. Depois, quando veio a pandemia, houve a necessidade de higienizar até mais em cima, porque houve estudos que demonstraram assim. Então, assim, é importante, quando a gente for utilizar artigos publicados em periódicos, estar atento à atualidade. Existe uma praxe acadêmica de que 5 anos pregressos, né, é uma data razoável para que você transite ali por publicações nesse intervalo. Trabalhos publicados em anais de eventos também são, né, fontes fidedignas. Livros, e aí eu digo, agora mais uma vez falando aqui da minha praia, os manuais dos cursos de direito, a gente precisa ter muito cuidado com eles, porque a credibilidade deles, né, desde que eles não sejam resultado de uma tese, né, ou de uma dissertação, a credibilidade científica deles, né, é mais ou menos, como diz no inglês. E a gente tem também teses, dissertações e, eventualmente, monografias, se você estiver finalizando uma graduação. Essas também podem ser fontes de pesquisa. Aproveito para falando sobre credibilidade, né, que eu mencionei aí atrás sobre os manuais. Falar sobre literatura branca e literatura cinzenta é algo que daria aqui uma palestra inteira sobre isso, né? E se tiver alguma pessoa que dá biblioteconomia que, ao final, queira fazer alguma complementação, fique à vontade, mas o meu tempo não me permite me estender muito, só que eu também não posso passar por cima desse ponto sob o seguinte aspecto. A gente tem material à nossa disposição aí, nós estamos na sociedade da informação e a gente precisa realmente hierarquizar aquilo que tem legitimidade para eu colocar no meu trabalho para compor esse meu referencial teórico e aquilo que não tem tanta legitimidade assim, tá? E por isso a gente vê uma classificação aí do que se chama literatura branca e do que se chama literatura cinzenta, ou no inglês, Grey Literature. E aí o que acontece? Com relação à literatura branca, a gente precisa pensar nelas, aquelas literaturas que elas têm uma publicação, né? Eles são trabalhos publicados e eles possuem uma identificação bibliográfica porque eles foram submetidos à avaliação por pares. Então, os trabalhos que são publicados em periódicos, né? Então, assim, submeti meu trabalho à revista XYZ. Inclusive, quanto maior qualis, melhor ainda, né, gente? Que também daria uma outra palestra aqui, mas um conceito da CAPES, né, que dá credibilidade. Quanto maior o conceito, maior a credibilidade da revista. Então, assim, publiquei meu trabalho na revista XYZ, cujo qualis é A1,
né? Então, assim, meu trabalho, ele foi revisado por pares, né? Um sistema que, em tese, pelo menos eu acredito que sim, seja um sistema seguro de avaliação, e ele está lá porque ele pode contribuir, né, para a ciência. Ele está lá contribuindo com um retalhozinho no lençolzão da ciência, né? Vocês imaginam aí a ciência como aquele lençol cheio de mosaicos que vão sendo construídos, e aí você vai lá e dá sua contribuição. É assim que eu me sinto quando eu publico um artigo, né? E, por outro lado, a gente tem a literatura cinzenta, que são documentos semi-publicados, exatamente por não serem como a literatura branca, com uma identificação bibliográfica, né? Lembrando que também as revistas que possuem ISBN, né, os livros que possuem ISBN, eles são também literatura branca. Perdão, falei bobagem. Eles precisam realmente passar pela avaliação de pares. Mas a literatura cinzenta são documentos semi-publicados, não publicados formalmente, porque não existiu essa peneira. Então, pense vocês assim, gente do céu, publiquei um trabalho em anais de eventos. Por mais que esse trabalho ele traga uma ideia inédita e não houve essa avaliação por pares. Então, não houve essa certificação, sabe? E aí, por isso que as pessoas me perguntam assim, Juliana, por que você diz que livro, né, não deve ser a prioridade das minhas fontes de pesquisa? Por quê? O livro, faço a ressalva novamente, desde que esse livro não seja resultado de uma tese ou de uma dissertação, esse livro, ele não teve nenhum tipo de avaliação. Menos ainda que as teses, as dissertações, né, e as monografias. Por quê? Imagine você que a tese, a dissertação e a monografia, embora não tenha tido aquela avaliação por pares mais rígida que acontece nos periódicos, ela passou pelo crivo de uma instituição, tá? Então, assim, você foi avaliado ali naquele momento. No caso do livro, eu posso amanhã, né, ligar para uma editora, dizer que eu tenho um livro e que eu quero publicar, e eu vou pagar, eu vou publicar. É assim que vai funcionar, tá? Então, assim, não desmerecendo teses, dissertações e monografias, vocês precisam pensar que também são literatura cinzenta, vocês precisam pensar nesse material como um material que... vocês imaginem assim, toda instituição ela vai ter seu posicionamento ideológico, inclusive. Então, assim, passou naquela instituição, mas será se passaria em outra? Sabe? Então, assim, é essa questão que vai fazer a diferença. Eu trouxe essa classificação aqui para vocês porque eu já vi muita banca, muito orientador bater em cima no fato de que a construção do referencial teórico não estava robusta porque estava muito mais focada nesse material cinzento, né? Essa nomenclatura não é minha, gente, essa nomenclatura, tá? Ela foi buscada lá na literatura adequada, do que naquilo que é identificado bibliograficamente, que é esse material publicado em periódico. Então, assim, numa escala, se a gente tivesse uma pirâmide, o que eu digo para vocês? O que é mais importante, o que é primordial? Vão ser os conceitos e as teorias que vocês vão encontrar nessa literatura branca, tá? Então, assim, artigos publicados em periódicos e periódicos renomados, quanto mais quales, melhor. No meio ali vão ficar as teses, as dissertações e as monografias, tá? E na grande base, os livros que não são resultados de dissertações, teses e, eventualmente, monografias. Porque, como eu disse para vocês, o livro, ele é aquele que, se não for nesse caso, ele não tem nenhum tipo de validação, né, para compor o seu referencial teórico. E aí, assim, o pessoal do direito costuma gostar muito de usar manuais, né, porque é o fulano que é ministro, não sei de onde, e tal. Tudo bem, não desmerecendo a função dele de ministro e tal, mas assim, o que você está colocando aqui foi o posicionamento dele em um manual, né? Assim, vá buscar aquilo que ele tenha feito efetivamente numa dissertação ou numa tese, ou, melhor ainda, aquilo que ele disse em um artigo que foi publicado, tá? E aí, depois, assim, reforçando, né, a credibilidade das fontes de pesquisa com relação
a essa literatura branca, digamos assim, a gente tem aqui vários canais que a gente pode buscar, né, os nossos trabalhos acadêmicos, especialmente o portal da CAPES. Eu sou muito apaixonada pelo Cielo, é uma plataforma que eu curto muito, uso muito, né, e juntamente ali com o portal periódico CAPES tem a Sucupira, e eu trouxe aqui para vocês também alguns que são, no caso aqui da pesquisa internacional, a gente tem o EBSCO, e no caso do pessoal da saúde, tem aqui os sites adequados, né, as plataformas adequadas. Quem quiser depois, eu disponibilizo o site, os slides, né, posso disponibilizar para o pessoal, e vocês, ou então vocês entram em contato comigo lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz, né, em recebê-los. E aí, a gente tem algumas coisas aqui para falar de forma prática, tá? Assim, a vida como ela é, tá? Falei muito bonito aí essas técnicas e tal, mas vamos assim pro dia a dia. Se você tá naquela fase que você tá no mestrado, né? Ou no próprio doutorado, mas eu acho que quem tá no doutorado já sacou isso. Então, assim, quando você vai fazer o seu projeto de pesquisa e você chega no referencial teórico, não pode sair tirando da sua cabeça, né, assim, as obras que você vai colocar lá, tá? As teorias e os conceitos, onde você vai buscar essas teorias e conceitos. É importante alinhar isso, mas muito, gente, com o orientador, tá? Você precisa mostrar para ele, antes de fazer qualquer produção, você precisa mostrar para ele quais são as fontes bibliográficas que você pretende, né, utilizar para o desenvolvimento desse ponto da sua pesquisa, tá? E aí, assim, eu vou fazer aqui um adendo, não é esse o assunto da nossa palestra, mas eu digo, gente, tenham cuidado quando vocês forem falar com o orientador. Olha, eu achei isso, mas é isso mesmo? Eu tô certo? A gente tem que ter cuidado na hora de levar isso lá, para não chegar impondo. A gente chega questionando, tá? Se a gente tá certo. Isso aí são dicas práticas de uma vida acadêmica, né? E aí também, assim, como eu falei no início, a gente pode precisar de um problema de pesquisa para várias etapas da nossa vida acadêmica. Se o seu caso é o caso de você estar ingressando, né, em um programa, aliás, pleiteando uma vaga, porque aqui em cima, quando eu falei desse primeiro caso, de pedir orientação, né, conversar com o professor orientador, eu estou considerando que você é aquela pessoa que vai fazer o projeto, você já ingressou, e você vai fazer o seu projeto com o intuito de qualificar a sua dissertação, né? Aqui embaixo eu falei, eu estou considerando a pessoa que quer ingressar como aluno regular, né, em um programa de pós-graduação estricto sensu. Aí, nesse caso, o que você tem que levar em conta? Você precisa levar em conta você precisa estar alinhado epistemologicamente com a instituição de ensino superior. Falar aqui sobre epistemologia levaria a noite inteira, né? Então, assim, eu vou transformar isso em uma colocação prática. Pense no seguinte: você quer ingressar num programa de pós-graduação em ciências políticas, e aí você traz você traz obras, você traz fontes para o seu trabalho, que tem uma base epistemológica que considera a democracia como uma democracia liberal. Só que aquela instituição, ela apregou a social-democracia. Então, assim, zero chance de você passar, tá? E aí, então, assim, você tem que estar atento a qual é o posicionamento da instituição, como é que ela se coloca no mundo acadêmico, né? Epistemologicamente, ideologicamente, para que você não saia aí do trilho. E aí a melhor coisa de saber isso, gente, de sentir como é a instituição, aí eu vou dar outra dica aqui de vida acadêmica prática, né? Assim, se a ideia de vocês é ingressar em um mestrado, e você não tem você não é um egresso dessa instituição como graduado, né? E você também não é uma pessoa que tem já um orientador estabelecido, você precisa passar pela condição de aluno especial, para que quando você fizer o seu projeto, esse tipo de desalinhamento não te reprove,
você precisa estar coerente com aquilo que a instituição apregou. E aí eu digo mais para vocês aqui nesse caso, né? Não deixem de elencar, se couber na temática de vocês, não deixem de pesquisar, de ter como fonte, pelo menos. Isso não significa que você necessariamente vai ter que colocar lá no seu referencial, mas assim, pelo menos pesquisar para ver se cabe na sua temática obras dos professores que compõem o programa de pós-graduação. Isso é elementar, tá? Assim, você precisa saber o que é que a instituição pensa sobre o seu assunto. E se você puder colocar obras de professores da instituição, pontinho para você no dia da avaliação, tá? Professora, não é nada disso o meu caso, eu nem estou no mestrado, nem pretendo entrar. Aí o que você faz? Você vai ter um projeto de pesquisa, sei lá, porque, gente, o mundo ideal é o seguinte, até o artigo que você vai fazer para submeter, no mundo ideal, você deveria ter o mínimo, né, de projeção, ou seja, nem que seja um projeto de pesquisa pequenininho, assim, mas para saber de onde é que você vai sair até onde você vai chegar, né? Então, assim, não tendo nenhuma dessas intenções, você pode consultar especialistas ou pessoas que já realizaram pesquisas na mesma área de você, que você está ingressando, né? Para que ela te auxilie. Gente, isso, olha, isso economiza um tempo. Eu tenho um amigo que tem uma pesquisa muito parecida com a minha, assim, a gente troca muita figurinha, e ele já está pós-doutor, né? Então, assim, me economiza um tempo, me abre a cabeça quando ele me indica, assim, obras, sabe, artigos. Eu digo, cara, esse artigo estava onde? Escondido onde? Então, assim, é muito importante essa troca de figurinha, tá? E a gente precisa também ter atenção à questão da representatividade das minorias quando a gente for eleger os autores das nossas pesquisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu orientei uma moça, ela estava falando sobre segurança, ela estava fazendo um mestrado em segurança pública e a pesquisa dela envolvia violência doméstica. Não tinha uma autora feminina, né? Tinha uma passagem sobre feminismo e não tinha uma autora feminina. A primeira coisa, eu avisei, eu disse, não, mas não dá mais tempo e tal. A primeira coisa que a banca falou no dia da qualificação foi: cadê as mulheres para falar sobre as mulheres? Tá? Vocês entendem isso? Então, assim, hoje a gente vive num mundo, e eu acho que dentro da academia isso não tem mais como regredir. A gente vive num mundo em que a gente precisa da representatividade, né? E eu não estou falando de mulheres porque eu sou mulher, mas vamos pensar em todas as minorias, né? Se vai falar sobre pessoa com deficiência sem trazer a experiência da pessoa com deficiência na forma de obra, né, é inviável, tá? Então, assim, esses são uns poucos exemplos que eu dou, mas essas dicas aqui que eu trouxe para vocês, em relação à eleição das fontes, a gente ainda está pensando em levantamento, tá? Então, assim, essas dicas, elas são fundamentais. Se eu tivesse isso aqui na minha época, eu não tinha passado tanto perrengue, tá? Mas foi com muita... tá? Que eu trago isso aqui para vocês e com muita alegria espero que isso sirva para todo mundo. Aí quando a gente faz essa coleta de materiais, né, que a gente viu o que é que existe sobre o assunto, né, que a gente identificou o nosso problema, que a gente delimitou efetivamente o nosso tema, esses processos certamente eles vão acontecer na vida acadêmica de vocês, na produção de vocês, de forma concomitante, tá? Sempre me perguntam assim, o que eu faço primeiro? Eu digo, não tem esse segredo. Você precisa primeiro imaginar, assim, qual é o viés que você quer dar para o seu estudo, né? Qual é o assunto, e depois as coisas vão tomando forma, tá? Mas, assim, tem alguns elementos, eles vão surgindo de forma concomitante. Problema, objetivo geral, delimitação temática, e ao mesmo tempo que esse levantamento dos dados está acontecendo, né? Então, assim, coletamos esses materiais. O que é que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai explorar tanto os argumentos que são defendidos pelas pessoas que escreveram esse material, quanto os conceitos e as teorias selecionados. E aí a gente parte para uma outra fase desse referencial, que é a questão da revisão do material. E aí eu volto lá para a metodologia, tá? Esses conceitos de metodologia, eles só fazem sentido se vocês compreenderem
O que eles significam? Porque senão eles são um monte de nomes, né, que só causam problema para a gente. Então, aqui a gente já percebeu, assim, por que de fato essa pesquisa, ela precisa ser bibliográfica em algum momento, mesmo que depois ela se desenvolva. E agora a gente vai trazer aqui um conceito referente à questão da função, os objetivos da pesquisa. Nesse momento, o meu objetivo é explorar. Então, necessariamente, a minha pesquisa, nesse momento da construção do projeto, ela vai ser uma pesquisa de procedimento bibliográfico e com o objetivo exploratório, né? Então, eu tenho o intuito de criar familiaridade com esse tema, né? Tornar explícito, destrinchar o que tem à minha disposição sobre essa temática. E aí, por isso que chamam revisão da bibliografia, né? É essa fase em que eu vou lá e vou explorar tudo aquilo que eu coletei de forma procedimental, né? E aí aqui, gente, começa a vir, né, um monte de nome que se mistura. E assim, às vezes as pessoas confundem os editais das instituições quando lançam edital para ingresso de programa de pós-graduação estrito sensu. Eles, né, às vezes confundem a nomenclatura. Mas assim, esse momento em que eu levantei e vou revisar, né, ele também pode ser chamado, além de revisão da bibliografia, eu posso chamar de revisão da literatura, tá? Porque, como a professora falou aqui na aula passada sobre metodologia, eu tenho, esse vai ser o meu caminho de construir o meu referencial teórico, é revisar essa literatura que eu coletei. Aí eu também posso chamar isso de identificação das fontes ou de estado da arte. Estado da arte foi um nome que, quando eu vi, achei lindo. Nossa, imaginei, assim, tudo que tinha posto sobre um tema num quadro e eu apreciando. Nada a ver, né, gente? Mas, assim, faz sentido quando você pensa assim, olha de cima e vê o estado em que as coisas estão, né, sobre a temática que você quer trabalhar, para que você identifique ali as lacunas e escolha a sua para desenvolver na sua pesquisa, porque a gente também não tem que dar conta de tudo, sabe? Esse também é um erro do pesquisador. Vou trabalhar tudo que não trabalharam ainda sobre esse tema, então vou trabalhar tudo que está em discussão. Não, você precisa, quanto mais específico você for, quanto mais pontual você for no seu objeto de estudo, maior a sua chance de sucesso nos resultados da sua pesquisa. Porque se você amplia demais, existe a grande chance de você ser superficial em tudo aquilo que você se propôs, né, a estudar. Então, aqui, eu queria chamar a atenção sobre essa questão da nomenclatura, né, estado da arte, porque aqui em Brasília, eu estou morando em Brasília, né, eu sou piauiense. Aliás, eu sou pernambucana, me criei no Piauí, hoje estou em Brasília. Então, assim, em Recife não, porque eu saí de lá muito novinha, mas, assim, lá no Piauí eu tive alguma experiência, grande parte da minha experiência acadêmica foi lá, e aqui agora eu estou tendo contato com as instituições daqui. E tem uma muito renomada que deixou de pedir o item denominado referencial teórico para pedir o item denominado estado da arte, né? Então estejam atentos, porque existe essa confusão de nomenclatura, digamos assim, mas ao final, o que todas querem com esses itens é que você apresente, né, o referencial teórico do seu estudo. Então, assim, vejam bem o que é que eu estou querendo dizer. Lá no início, eu apresentei para vocês a palestra como a palestra que vai construir o referencial teórico, que vai te ajudar a construir o referencial teórico desse estudo. E aí eu venho com a nomenclatura levantamento bibliográfico, tá? E aí eu expliquei para vocês que isso é um procedimento, né? Eu ainda não entrei eu ainda não entrei para explorar aquelas fontes, mas eu coletei aquelas fontes, eu tive contato com o tema, eu consegui ver o que tem de produção sobre a minha temática. Aí eu passo para exploração. Quando chega nessa exploração, que aí a gente chega no momento em que a técnica vai ser a técnica de revisão da literatura, mas as nomenclaturas começam a se confundir a partir daqui. E aí, assim, existe nomenclatura certa ou errada?
Aí aqui a gente vem aqui para o segundo parágrafo desse slide. Não existe exatamente uma forma de dizer que está certo ou que está errado, porque isso vai depender, inclusive, da instituição a qual você está vinculada. Às vezes eles vão pedir para você uma revisão de literatura, quando na verdade eles querem realmente esse tal desse referencial teórico, que nada mais é do que você pegar todos esses passos que você fez até aqui, coletou as fontes, explorou as fontes, identificou quais são os conceitos-chave da sua pesquisa. E não é só isso. É relacionar esse conceito-chave com aquilo que você define como problemática da sua pesquisa e fazer correlação entre eles. Tá? Essa é a grande sacada. As pessoas se desesperam com o espaço que é dado ao referencial teórico, porque, assim, pelo que eu tenho estudado e presenciado e experimentado, tem alguns editais que definem o número de página total e ele diz, olha, eu quero, ou então caracteres, né, gente, caracteres, quando um indivíduo, eu quero 20 mil caracteres, eu digo, meu Deus do céu, em reais, isso custa quanto? Porque, assim, eu não consigo, ainda não tenho, minha habilidade matemática ainda não consegue alcançar 20 mil caracteres com quantidade de páginas. E aí ele diz assim, desses 20 mil, 9 mil é de referencial teórico. O indivíduo não sabe, não tem a menor ideia de quanto significa em páginas 20 mil caracteres, mas ele sabe que pelo menos a metade do que ele vai escrever diz respeito ao referencial teórico. Então, por que esse espaço é aberto para o referencial teórico? É exatamente para que você traga tudo aquilo que você entende que vai utilizar na sua pesquisa e convencer, como eu falei lá no início, por quê, né? Convencer como você chegou nesse problema. Por que não? Porque é justificativa, gente, tá? Mas, assim, qual foi o caminho que você percorreu dentro da teoria para chegar à construção da problemática que você vem pôr, né? E aí, assim, tem que ter esse cuidado para não confundir justificativo, né, com referencial teórico. O referencial, ele é essa costura de conceitos e de teorias para no final dizer, olha, diante disso tudo, eu encontrei essa lacuna. Lá na justificativa, você vai dizer, o meu tema é esse, delimitado assim, e ele tem essa relevância social, essa relevância acadêmica, e essa relevância, inclusive, talvez pessoal. Se vocês tiverem um motivo pessoal de estudo, não deixem de expor isso para a banca. Tá? Eu posso até contar aqui um exemplo rápido, porque eu tenho a prerrogativa de ser a última, né? A última das últimas, então, assim, eu tenho certeza que está todo mundo aqui ainda me ouvindo. E teve uma aluna que ela disse assim, poxa, eu tive uma pessoa da minha família desaparecida, e é por isso que eu quero estudar o desaparecimento de pessoas. Eu falei assim, você não colocou isso na sua justificativa por quê? Não, porque eu não sabia. Eu digo, você vai botar isso. Então, assim, ela fez a relevância social, a relevância acadêmica, né, demonstrou como é que o trabalho dela cooperava com outras temáticas das políticas públicas, e ao final ela disse, olha, ela contou a história dela em 3 parágrafos, e a banca ficou louca no dia, assim, tipo, nossa, show. A referência não é o porquê você está estudando, como você encontrou a lacuna, como você chegou no problema. Tá? E aí, quando eu digo aqui para vocês relacionar os conceitos entre si, tenham muito cuidado com o negócio assim, ó. Tem gente que faz assim, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, ciclano disse aquilo. Gente, vocês precisam dar fluidez ao texto de vocês. Imaginem que vocês estão contando uma história. Então, em 1900 e bolinha, não sei quem disse isso. Né? Mais tarde, na história, a Beltrana falou isso. Não. No mesmo sentido, né? Fulano diz assim, se posiciona assim. Em sentido oposto, vocês precisam usar conectivos no português, tá? E fazer essa costura, coesão e coerência entre os parágrafos.
O referencial teórico, ele não é uma lista de posicionamentos. Eles precisam estar interconectados e você precisa demonstrar que aqueles conceitos, né, eles vão suscitando questões que vão te levar, ao final, à grande questão da sua pesquisa, tá? Assim, tecnicamente, o referencial teórico, a forma assim que seria mais comum de entender o referencial teórico como um sinônimo é o tal do marco teórico ou da fundamentação teórica. Para mim, faz muito mais sentido do que a revisão bibliográfica, porque a revisão, como eu falei para vocês, a revisão, ela é uma forma de análise, é o momento em que você está analisando as fontes que você levantou, né, que é o primeiro passo desse processo. O referencial, ele é o arremate. Levantei, né, analisei, e agora vou demonstrar como que isso tudo que eu estou analisando faz parte, tá, da minha problemática, do meu problema de pesquisa, da delimitação do meu tempo, tá? Nenhum desses 3 elementos está desconectado com o referencial. E aí, prestem atenção, isso significa que é a partir daqui que eu estou partindo. Né? A partir daqui que eu estou partindo, talvez seja redundante, assim, é daqui que eu estou partindo. É desses conceitos, dessas teorias e desses posicionamentos. Então, assim, é o meu marco teórico. Estou fundamentando como encontrar o meu problema. Fundamentação teórica. Para mim faz sentido. Até estado da arte faz sentido, porque, assim, é como as coisas estão postas sobre aquilo que eu resolvi estudar. Agora, revisão e para mim não faz muito sentido que sejam sinônimos, mas as instituições utilizam, tá? Então, se alguma dessas nomenclaturas aparecer para vocês em um edital, certo? É isso aí que vocês precisam entender. Isso significa que eu preciso levantar meus dados, que eu preciso explorar os meus dados, e que eu preciso relacionar esses conceitos, essas teorias e esses posicionamentos visitados com aquilo que eu pretendo investigar. E aí eu digo uma coisa para vocês, assim, já em relação à técnica, né? Quando vocês forem fazer o texto de vocês, além dessa maleabilidade, dessa fluidez, dessa continuidade, né, dessa coesão entre os parágrafos, não esqueçam jamais de citar e referenciar as ideias que vocês estão coletando ao texto de vocês. Não fazer isso é uma falha muito grave, tá? E quando eu falo de citar, eu digo aqui, eu sempre chamo atenção para os meus orientandos, né? Eu chamo assim mesmo, orientandos, porque acaba sendo isso mesmo. Evitar o uso de APUD. O que é APUD, né? Relembrando aqui, o APUD é aquela citação da citação. Então, eu tenho uma citação direta, curta, eu tenho uma citação direta longa, eu tenho uma citação indireta e eu tenho a citação da citação. A pior de todas, citação da citação. Em segundo lugar, a pior de todas, citação direta longa, tá? Imaginem que até para fazer a compreensão daquilo que você está alegando, ela te dificulta, porque são estilos de escrita diferentes, o seu e o daquela pessoa que você está citando. Aí o examinador, ele olha o seu texto e mergulha no seu estilo, daqui a pouco ele quebra o estilo porque ele vem de outra pessoa, aí aquilo demora, ele precisa sair daquele universo de novo, voltar para o seu. Então, assim, gente, mesmo que esteja perfeita aquela colocação daquela citação direta longa, lembrando que são de mais de 3 linhas, é ruim, é prejudicial, prejudica a avaliação de vocês. Depois, a citação direta curta, que é até 3 linhas, é plenamente cabível, mas a melhor de todas, tá? É a citação indireta. Quando você faz a paráfrase daquilo que você foi buscar, né, no posicionamento de outras pessoas. Por quê? Porque isso significa que você foi capaz de ler e de extrair aquilo que aquele autor falou, com as suas próprias convicções, né, com as suas próprias palavras. Então, assim, você não precisou de um intermédio, tá? Agora, a questão do APUD, ela é realmente campeã, assim, de prejudicialidade à sua argumentação. Porque quando você usa o APUD, significa que você pegou uma citação de uma pessoa que teve o trabalho de ir lá na obra original, tá? E fazer o que você não fez, citar a obra original.
Quando você usa o APUD, o examinador pensa assim, poxa, não teve coragem de ir lá na obra original e pesquisar, né? Outro dia, o pessoal do direito tem um autor que é muito renomado, né? Canottilho. E eu estava assistindo a defesa de uma dissertação. E o cara fez APUD do Canottilho. Nossa Senhora! Que papá na banca, assim, sabe? Tipo, por que você não foi no livro do Canottilho? O livro do Canottilho tá aí para vender na Amazon, em todos os lugares. A versão, todas as edições estão aí. Por que você não foi no original? Ainda utilizou uma edição de 2005, 2008, sei lá, um negócio assim. Então, assim, eles olham muito isso, tá? Então, assim, na hora de construir, agora nós estamos falando de técnica, né, de escrita. Na hora de construir o seu referencial, o que você vai ter em mente? Que a pior das versões é a citação da citação. A não ser que você não tenha mesmo acesso a essa obra. Juliana é uma obra da Idade Média. E as pessoas vêm citando geração a geração. Ok, você está desculpado. Depois disso, evitar citação direta longa. Essas duas, gente, são as piores. Citação direta curta e paráfrase é a melhor forma que você tem de ir dando essa fluidez ao seu texto, tá? Bom, pessoal, eu acabo aqui, né? Peço desculpa para vocês que teve aí uma referência realmente que eu não trouxe na lista final, mas eu posso fazer essa correção adiante e entregar os slides para quem tenha vontade, né, de ter acesso. E eu convido vocês, né, a visitar a nossa página. A gente faz um humor aí toda sexta-feira, transforma um pouco dessa labuta acadêmica em humor, né? Temos muitos memes para poder a gente relaxar um pouco, mas tem muita coisa boa também, né? Eu costumo explorar bastante os stories. E fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento à comissão do evento, não perdendo a oportunidade de parabenizar todos e agradecer, né, a presença de vocês aqui também, porque senão não faz sentido, né? Para a gente que palestra, a melhor coisa é ter gente escutando. Obrigada, gente.